Alô, pessoal. Grande abraço. Você de todo o Brasil. Olha só. Prometi, ele tá aqui, ó, ao vivo, hein? Sabadão. Vamos participar aí, pessoal. Você já deve conhecer ele pelo rádio também. E pela... todos os dias, né? Principalmente aqui no... Ó, já tem gente entrando aqui, ó, ao vivo, hein? Então, pessoal, você observa que as mensagens do Samuel Gonçalves, todos os dias, nós publicamos aqui no Facebook. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook, mas daqui a pouquinho, quando terminar essa transmissão ao vivo, vai para todas as redes sociais. Tá bom? Eu faço questão, principalmente do Samuel, que vai em todas as redes sociais. Obrigado. Ele é um grande amigo meu do rádio. Obrigado. Né? O Samuel tem história pra caramba. Ele vai contar um pedacinho só, é só um pedacinho, porque ele tem muita história no rádio, mas esse projeto que nós estamos iniciando hoje, o primeiro convidado, eu fiz questão que fosse o Samuel. Nem ele sabia disso aí. Mas é mesmo, é? É, esse projeto... E eu fiz uma mistura, porque, como diria o nosso velho... Que responsabilidade é minha. E sabe quem está então, assistindo você? É. Que eu ia falar agora e ele está agora ao vivo aqui. Um grande abraço, meu amigo Leleco Barbosa. Leleco Barbosa. Filho do nosso querido Chacrinha. É, do velho guerreiro. Meu amigo. E amigo também do Samuel. Aliás, né, depois que eu cheguei na Rádio Globo, pouquinho antes da minha chegada, o Chacrinha ainda tinha lá um programa lá na Rádio Globo. É verdade. Depois, mas eu não tive assim Você conheceu ele pessoalmente? Não tive o prazer, não tive o prazer. Samuel, vou contar um negócio pra você que você, então, eu sei que você não tem inveja, mas você vai ficar com ciúme agora. Eu conheci ele, o Chacrinha, pessoalmente. Eu tomei um café com ele na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, do lado da... Hoje é a Igreja Universal. Teatro Bandeirantes. O Teatro Bandeirantes ali, né? Eu tô aqui com um fotógrafo que é o Espina. Espina, me chama a atenção aqui porque o entrevistado hoje é o Samuel, não é eu, né? Tô falando aqui da minha vida. Então, pessoal, é o seguinte, o Samuel Gonçalves, ele é associado ao rádio, muito embora já trabalhou em televisão e tal, e hoje faz sucesso, você está olhando aí a logomarca da Top FM 104,1, FM São Paulo, e Bertioga também, transmissão ao vivo, não é isso? Ah, tem. Tem top em São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bertioga, né, Litoral Norte, Litoral Sul, Mongaguá, ali toda a região do Litoral Sul. Samuel Gonçalves faz a programação das 5 às 8 da manhã, segunda a sábado. E ao meio-dia também? Ao meio-dia só de segunda a sexta. Meio-dia até que hora? Do meio-dia às 3. Então falei errado essa semana, eu coloquei até as 2, até as 3. Mas tá bom, poxa vida, hein? Então tá bom. Pessoal, é o seguinte. Não é novidade mais para o Samuel, é novidade. Essa semana eu nem falei mais com o Samuel, né, porque eu prefiro falar ao vivo aqui. Você está batendo recordes das pessoas assistindo você no Facebook. É mesmo? Essa semana nunca aconteceu isso. Mas né? do quê? De pessoas que estão assistindo, não é só visualizar, assistindo suas mensagens. Eu já falei para você, suas mensagens, ela levanta o astral das pessoas, o otimismo, sabe? E olha que o Samuel agora está falando só menos de 1 minuto. Mas não importa o tempo, né? Mas está passando, está chegando nos corações das pessoas. O pessoal acompanha, né? 17 mil, terça-feira, 17 mil visualizações em... Mas não é, eu digo assim, a minha alegria não é por questão de vaidade. Outro dia até um colega falou assim, por que você não coloca lá o seu nome? Eu falei, eu não faço isso com o propósito de me promover, sabe? O meu propósito nessas mensagens que eu posto diariamente no meu Instagram e que eu falo também no rádio, nos meus programas, é com o propósito de ajudar as pessoas. Né? É bom que você já falou isso para mim, eu sei disso, é verdade. Alguma coisa para as pessoas. E você pode ter certeza, você ajuda muita gente. Esse é o propósito, não tem nenhum outro tipo, nenhum outro propósito, nada disso. O propósito é exatamente isso, né? E uma palavra quando você, de carinho, a gente vai falar ainda das outras áreas, mas quando você estava na Globo na madrugada, eu tinha mais tempo de ouvir você. Você não tinha um quadro mais ou menos parecido, que era mais longo até, mas você passava aquelas mensagens lindas, maravilhosas, mas parece que era um quadro, né? Aliás, você tinha vários quadros, né? Eu sempre gostei, né? Eu acho assim, eu tenho essa oportunidade de estar no rádio e um privilégio, né, de poder estar no rádio e falando para milhares, milhões de pessoas. E eu sempre procurei aproveitar essa oportunidade e poder levar uma mensagem para as pessoas, de poder ajudar as pessoas. Porque quando a gente fala em ajuda,
ou ligeirinho. Não é só com ajuda financeira, porque muita gente acha que dinheiro, você só pode ajudar alguém financeiro. se você doar dinheiro, se você distribuir cesta básica, se você distribuir alimentos na rua. Isso, claro que é uma ajuda, isso, claro que é caridade. Mas existem várias maneiras de você ajudar. Através de uma palavra de incentivo, através de uma saudação, né? De um pensamento positivo, enfim. Então, o rádio me dá essa oportunidade de poder falar para milhares e milhões de pessoas. E por que não levar uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo e, de certa forma, ajudar alguém? Porque se você fala, se uma pessoa, se aquilo serviu para uma única pessoa, pronto, eu já atingi o meu objetivo, né? E na época da Rádio Globo, eu tinha mesmo um quadro disso. Porque eu sempre gostei, né? Isso é uma coisa minha. Eu sempre gostei de ajudar, né? Eu sempre gostei disso. E na época da Rádio Globo eu tinha mesmo. Aliás, foi lá que começou aquele meu bordão, fica comigo, eu quero te fazer feliz, né? Começou lá na Rádio Globo. E até foi assim, na época, a Rádio Globo... Então, conta essa história aí, que muita gente tem essa... você já falou, mas... na época agora. Na Rádio Globo tinha lá o Eli Correia, estava lá o Eli Correia tem até hoje. Oi, gente, né? O Paulo Lopes, ele falava, que delícia. O Gilberto Barros, me faz um carinho, com aquele vozeirão, né? Que ele usava. O Caboclão, o saudoso Caboclão Otávio Pimentel, ele tinha também um bordão falando chonado. O Caboclão tinha uma voz grave, né? Chonado demais, né? E eu não tinha nada disso. Mas eu tinha um quadro lá, onde as pessoas mandavam cartas procurando parente, amigo, pessoas desaparecidas. Hoje tem a internet, né? Então você consegue localizar. Naquela época, não. Então, como a Rádio Globo tinha uma audiência enorme pelo Brasil afora, as pessoas mandavam cartas procurando parente, amigo e tal. E quando eu encerrava o quadro, eu sempre dizia, se você também está procurando um parente, um amigo, escreve aqui para a Rádio Globo, Rua das Palmeiras, 315, programa Samuel Gonçalves, sessão Onde Anda Você, porque eu quero te fazer feliz. Eu sempre terminava usando esta frase. E aí, a Rádio Globo, na época, estava com ia fazer uma campanha lá de divulgação, usando realmente o bordão de cada comunicador. Eu não tinha. Aí o Rubens Spalli, que na época era coordenador artístico nosso, ele deu a sugestão, ele falou, Samuel, por que você não usa eu quero te fazer feliz? Você fala isso toda hora no seu programa? Faça disso aí uma marca. E aí eu comecei, fica comigo, eu quero te fazer feliz. Você foi o Rubens Spalli, hein? Alô, Rubens Spalli, um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço, Rubens Spalli. Que bacana. E aí ficou, né? E muitos usam, hein? Não faz muito tempo, até uma pessoa no Espírito Santo foi eleito, né? Essa pessoa foi eleita deputado lá, usando lá na propaganda lá, eu quero te fazer feliz. Mas é legal, pode usar. Tem uma rede, a gente falou aqui nos bastidores antes, né, da entrevista, uma rede de drogarias aí, o Samuel que criou o slogan dela, uma rede de lojas também e tal. Então você é pioneiro também no programa de televisão, o rádio na TV que você estava na Gazeta, TV, né? O rádio na TV, eu estava na Rádio Globo e eu conheci o Ney e o Vanderlei. O Ney e o Vanderlei... dupla sertaneja ou não? Não, dois irmãos, o Ney e o Vanderlei, que na época, a filha do Ney e do Vanderlei, meninas, né, 17, 18 anos, formaram uma dupla, Michele e Graziele. E através do César Augusto, o grande compositor, o compositor, produtor, o César Augusto, que na época ele estava produzindo o disco da Michele e da Graziele através do César Augusto, porque eles gravavam ali no estúdio na Rua Dona Viridiana, ali pertinho da Rádio Globo, através do César Augusto. ali, né? Através do César Augusto, eu conheci o Ney e o Vanderlei, os pais da Michele e da Graziele. O César Augusto, um dia foi com eles lá no meu programa na Rádio Globo, daí eu conheci. E aí o Ney e o Vanderlei, me vendo lá fazendo o programa, tiveram a ideia de fazer o programa Rádio na TV. Um dia o Ney me ligou e falou, Samuel,
você já pensou em fazer um programa de rádio na televisão? Não, é isso, que coisa maluca. Ele falou, não, um programa de rádio com imagens e tal. E aí nós fomos, e né, eu achei bacana, vamos fazer um piloto. Aí o piloto foi feito no estúdio da Rádio Aparecida. Por que no estúdio da Rádio Aparecida? Porque o estúdio da Rádio Aparecida, na época, hoje eu não sei, mas na época era um estúdio grande, enorme, né? Grande, que era possível montar um cenário exatamente como eles tinham na mente. Nós gravamos lá, na cidade Aparecida, lá na cidade Aparecida. Na cidade Aparecida, o piloto rádio na TV. E a primeira televisão que o Ney e o Vanderlei mostraram foi para a TV Gazeta. Depois do piloto pronto, a primeira televisão foi para a TV Gazeta e imediatamente eles gostaram, acharam a ideia muito bacana, porque era um programa de rádio na televisão. Novidade, né? Era uma novidade e o programa ficou 2 anos lá, na TV Gazeta, de 92 a 94. E aliás, você era de manhã? Era de segunda a sexta, das 8 às 9h30 da manhã. E você, audiência espetacular. Naquela época, a mesma audiência que o programa tinha das 8 às 9h30 da manhã era a audiência que o Clodovil tinha à noite. Horário nobre da televisão, né? Mas por quê? Porque até então não tinha muita concorrência, né? Não tinha ainda TV a cabo, não tinha internet e tal. E era uma coisa diferente. Era um programa de rádio. O cenário era o cenário de uma emissora de rádio, de uma rádio, né? Todos os dias eu entrevistava uma pessoa do rádio, independente de ser do microfone ou não. Todos os dias eu entrevistava um artista. Aliás, falando nisso, a última entrevista de Tunico e Tinoco foi exatamente no rádio e na TV. A última entrevista de Tunico e Tinoco juntos foi no rádio e na TV. Porque logo depois, eu fiz uma semana com Tunico e Tinoco. Porque o programa era de segunda a sexta, eu fiz uma semana com Tunico e Tinoco. Logo depois, o Tunico sofreu aquela queda em casa e acabou morrendo. Então a última entrevista com Tunico e Tinoco foi no rádio e na TV. Pessoal, aproveitando, está disponível, o Samuel cedeu para mim esse vídeo. Eu acho que foi um vídeo que mandou para você, não foi? Porque eu não guardo nada. Outro dia eu perguntei para ele. Eu estava mostrando para vocês aqui um vinil da época da Rádio Globo, que tem lá na capa o Samuel, a foto do Samuel. Mostra aqui. Eu acho que está em outro estúdio aqui, pode pegar lá. E eu não guardo nada. Da televisão, da época que eu fiz televisão, eu não guardei imagem, não guardei absolutamente nada. Mas os fãs guardam. Então, outro dia um ouvinte me presenteou com esse LP, da época da Rádio Globo. Pode mostrar aqui? Pode, claro. Aí, a relíquia aí, ó. Olha. Olha só, é o Gilberto Barros, Eli Correia, Paulo Lopes. Gilberto Barros, Eli Correia, Paulo Lopes. Samuel Gonçalves. Samuel aqui, ó, no mocinho, novinho. E o Caboclão. Puxa mais um pouquinho para cá. Aqui, assim. Isso. O Caboclão, saudoso Otávio Pimentel. O Caboclão que infelizmente já faleceu. Então esse aqui era... Os grandes nomes do rádio, hein? Isso aqui, ó, aqui atrás tem uma outra foto aqui. Aqui marca a idade, o tempo. Aqui tem um calendário aqui, na mesa aqui do o seu Jaime Azulay, saudoso. Aí você perguntou quem era? O Dr. Jaime Azulay. Saudoso também, o seu Jaime Azulay, que na época era o diretor artístico da Rádio Globo. Na mesa dele está aqui o calendário 1990. O tempo mostra, né? O calendário mostra, né? Legal. Mas legal, né? Legal? Muito bom. Deixa aí. Muito bom. Nós tínhamos gravado antes aqui um vídeo, depois nós vamos passar também, mas foi bom você mostrar ao vivo aqui. Samuel, bom, eu tenho que perguntar através das pessoas que estão nos assistindo aqui. E tem gente assistindo? Tem. Mesmo sábado tem. Tem muita gente assistindo. Não dá para falar a quantidade, porque a quantidade está lá, né? Sim, mas muito obrigado para quem está aí acompanhando, para quem me ouve. E você sabe o seguinte, graças a Deus, primeiro, sempre a Deus, né? Mas nós temos de agosto para cá, né? Eu acredito que nada é por acaso. Eu acho que tem a ver muito com rádio também, né? Tudo que nós publicamos, nós temos parcerias, é claro, com o G1, que é da Globo, Metrópolis do Rio de Janeiro, que no caso da Metrópolis, eles nos cumprimentou, porque nós fazemos uma parceria que são autorizadas, né? E a gente vai apanhando, porque isso aqui é um mercado novo para mim também, eu sou do rádio, né? E aí Mas a internet, todas essas ferramentas,
Isso tudo está ligado ao rádio. Tá ligado ao rádio, não. O rádio é pai, avô, de tudo. Aliás, esse negócio de slogan... O rádio slogan... é pai, avô, esse de tudo negócio isso. de slogan, o Espina sabe, um colega meu, ele não gosta que... Ele é igual a você, ele não gosta de... sabe, o que é? Ele falou assim, olha, quando alguém perguntar se você deixou o rádio, você fala assim, não, eu saí do rádio e estou na rede. Que é rádio também. Claro. É que é rádio, é uma rádio, não é o Espina. Então é o seguinte, a gente está falando sobre antes aqui, não tem como não lembrar de vários nomes, mas me perguntar para mim, falou, pô, o Samuel, parece que eu já ouvi ele falar isso, e eu não sei se foi na Top mesmo, ou no tempo da Rádio Globo, que o Samuel trabalhou nas principais emissoras, as principais mesmo, de São Paulo. E a cidade onde você nasceu? Né? Não que seja melhor do que ninguém. Eu sempre falo isso. Eu tive o privilégio de trabalhar nas grandes emissoras com os grandes nomes. Grandes nomes do rádio, exatamente. Isso não significa que seja melhor do que quem nunca esteve lá. É que eu tive esse privilégio. Mas o Samuel tem um diferencial, né, Espina? Tem um diferencial. Tive esse privilégio. Né? Pessoal, você que não conhece, não tem o privilégio, não teve o privilégio de conhecer o Samuel, às vezes eu encontro o Ligeirinho. Eu conheci o Samuel, fui lá receber um presente, não sei o que tal. Mas também falo do tempo da Rádio Globo. Falou, ô Ligeirinho, eu acho que é até bom a gente falar isso. Fala assim, você acredita que eu não vou lembrar os nomes, mas são várias pessoas. O meu marido, eu conheci, muita gente não sabe aqui, eu conheci através dos bailões, do bailão do Samuel Gonçalves. Que o Samuel Gonçalves também, para quem não sabe, ele foi empreendedor aí que... Você sabe, e você ajudou muitos artistas também, né? Sabe a história do baile? Porque assim, eu tinha no meu programa, na época da Rádio Globo, um quadro que se chamava Vestibular do Amor. Não bem sugestivo, né? Vestibular do Amor. O que era o Vestibular do Amor? Para as pessoas arrumavam um namorado, uma namorada, um companheiro, porque hoje tem a internet, né? Hoje é tudo mais fácil. Naquela época não tinha nenhum outro meio, somente o rádio. Então, eu tinha lá o Vestibular do Amor, eu recebia em torno de 500 cartas por semana. Por semana? Todo. Uma vez, inclusive, a TV Globo, o Globo Repórter, fez uma matéria sobre solidão, e o Carlos Tramontina, o repórter Carlos Tramontina, ficou lá uma noite toda no meu programa na Rádio Globo. Assistindo. Gravando. Eu conversava com as pessoas no ar, né? Para saber as características e que tipo de pessoa ela queria encontrar. Depois o Carlos Tramontina foi até a casa daquela pessoa para saber quantas ligações, se deu certo, se não deu. Nas cartas a mesma coisa, enfim. E muita gente se conheceu, muita gente casou através do programa. E o baile, por que o baile? O baile porque eu sempre gostei de baile. Né? Embora eu nunca não danço, né? Não sei dançar. Você dança no rádio, no microfone. Não sei dançar, mas eu gostei de baile. E aí eu veio a oportunidade de ter o baile. E aí, então, como eu tinha na Rádio Globo o Vestibular do Amor, eu falei, vou criar o baile do encontro. Porque as pessoas marcavam encontro na Praça da Sé, num lugar, tal. Então, o cidadão desconhecido ia até a casa da pessoa, não era legal. Então, eu criei, no domingo, à tarde, das 4 às 10 da noite, o baile do encontro. Que as pessoas trocavam cartas ou falavam através do telefone, mas marcavam o encontro lá no bailão do Samuel. Porque eu até falava no rádio, não encontra na rua, em lugar público, lugar desconhecido, não deixa a pessoa ir na sua casa. Naquela época você já pensou na segurança, né? Vai lá no bailão do Samuel, porque se também lá você não perde a viagem. Se você não gostar da pessoa, lá você vai ter a oportunidade de conhecer uma outra pessoa. Né? Verdade. E aí criei o baile do encontro, que era um baile de domingo, que era das 4 da tarde. Aos domingos. Mas muitas pessoas, até hoje, outro dia mesmo encontrei um casal que até comentou que o filho chama Samuel, porque foi através do programa Samuel Gonçalves que eles se conheceram. Estão juntos, estão felizes até hoje. Claro que nem todo mundo deu certo, mas muitos casaram, ficaram felizes.
por um período, porque tudo na vida tem um começo, meio e fim. Isso faz parte da vida. Mas foi muito bacana, foi muito legal. Foi um período muito bom, muito gostoso. Samuel, você, só as perguntas que eu lembro aqui de improviso, você é da mesma terra do Zebete ou vizinho ali? Eu sou de Promissão, né? É a terra do Zebete, né? O Zebete é de Promissão. Eu sou de Promissão. Eu comecei lá na Rádio Cultura de Promissão. E eu fiquei só 9 meses eu fiquei lá na Rádio Cultura. Depois eu fui para Lins, para a Rádio Alvorada de Lins. Fiquei 2 anos em Lins, mas eu tinha aquela vontade de ir para uma cidade maior, sabe assim? Porque eu queria trabalhar no rádio em São Paulo, eu queria fazer rádio. Sonho desde criança, você tinha de trabalhar no rádio? Sim, eu sempre gostei. Morava na roça e já adorava ouvir rádio e tal. Tinha um ídolo do rádio na época lá? Você sabe que uma pessoa que eu ouvia muito lá era um radialista de Lins, da Lins Rádio Clube, que já faleceu, de nome Reinaldo Monteiro. Era um radialista que eu ouvia, eu gostava muito do estilo dele e tal, né, do jeito dele de fazer. Era um cara que eu gostava de ouvir. Foi a minha primeira referência. Sabe assim? Porque é natural você ter uma referência. Verdade. Você precisa ter uma referência. E essa minha primeira referência foi ele, o Reinaldo Monteiro, na Lins Rádio Clube. E depois eu fiquei 2 anos só em Lins, e aquela vontade de sair de uma cidade maior, mas eu não imaginava ainda São Paulo, porque eu era muito novo, e eu aqui em São Paulo né, estavam os grandes nomes do rádio, e eu não me sentia ainda preparado para estar em São Paulo. Mas aí eu vim para cá, eu queria sair de Lins, como eu saí, mas a minha ideia era ir para uma cidade maior, tipo Campinas, Araraquara, uma cidade maior do que Lins. Mas eu vim, era um final de ano, eu vim para São Paulo para passear e tentar alguma coisa, se for, né, para ver se conseguia. Mas não era a minha intenção de ficar. E eu cheguei a ficar aqui de janeiro até março. Fui em várias rádios. O Pedro de Alcântara, o grande comunicador Pedro de Alcântara, na época ele trabalhava na rádio Antena 1. E eu fui morar aqui em São Paulo com meu irmão, meu saudoso irmão Eusébio, que morava ali no Burgo Paulista, na Zona Leste, vizinho da Dona Olímpia, irmã do Pedro de Alcântara. E aí ela falou com o Pedro me trouxe. Ele trabalhava na Antena 1 para fazer teste aqui na Rádio Antena 1, que era um FM. Nessa época, Classe A, né? Estou falando de 82, no interior nem FM tinha. Então ele me levou, ele era locutor, ele me levou para fazer teste lá na Antena 1. O Arnaldo Sacomani era o diretor da Antena 1. Claro que eu fui reprovado, né? Claro, caipira, anunciar música internacional. Poxa vida. Bom, mas aí tudo bem. Aí eu fui em várias outras rádios, vou tentar, tal, não conseguia. Eu falei, vou embora para o interior. Eu tinha uma tia, que ela já faleceu, que ela morava no Jaçanã. E aí uma sexta-feira, eu estava decidido que no sábado eu ia voltar para o interior e procurar uma outra cidade. Na sexta-feira, eu fui me despedir da tia Flor, porque eu ia embora no sábado. Minha tia morava no Jaçanã, o meu irmão na Zona Leste. Eu peguei na volta, fui lá me despedir da tia, vou voltar para o interior, tal. Bom, na volta, no metrô, eu decidi voltar à Rádio América. Você já tinha passado lá? Já tinha ido lá na Rádio América, não tinha conseguido, não. Na volta, eu decidi passar na Rádio América. Era uma sexta-feira, porque eu ia embora no sábado. A Rádio América, ao lado do metrô Vila Mariana. Franco Carlos era o diretor artístico da Rádio América. Quando eu cheguei lá, na sexta-feira, ele me atendeu e falou, pega esse gravador aqui, vai ali no pátio do metrô e grava com algumas pessoas, perguntando o nome da pessoa, que música a pessoa quer ouvir. Me deu o gravador, eu fui. Né? O gravadorzinho de fita cassete. Trouxe. Ele falou, opa, gostei. Segunda-feira você já pode vir que você vai começar. E eu comecei na Rádio América como repórter musical. Repórter musical, a Rádio América na época era uma rádio de grande audiência, a mais ouvida
Na época, América, Prim. E de manhã o repórter musical entrava das feiras livres, e à tarde o repórter musical ficava na porta das escolas, conversando com as pessoas e perguntando que música você gosta. Tal. Entrava de hora em hora, tipo assim? Isso, de hora em hora. E aí, quem era o repórter musical? Ivo Morgante. Tô aqui agora? Ivo José. Ivo José, que na época ele era o Ivo José. Depois, quando ele foi para Aqui Agora, Ivo Morgante. O Ivo José, que era o repórter musical. E o Ivo, ele ia deixar de ser o repórter musical e ia começar a comandar um programa, gravar algumas coisas para a rede, LC, enfim. E aí, então, na segunda-feira, no dia 10 de março, eu comecei como repórter musical da Rádio América. Aí estou aqui até hoje. Mas no repórter musical você ficou pouco tempo. Então, porque logo ouviram o seu talento. Para você ver como que é. Você viu, ó, eu já estava indo embora. Por isso que eu falo sempre, até nas minhas mensagens, e falo isso no rádio. Não desista, persista, porque o que é seu virá. Só que não vem na hora que você quer. Esse é o grande mal nosso. Eu quero alguma coisa, mas eu quero que seja agora. Rápido. Não é. É na hora certa. Nunca é cedo e nem tarde demais. É na hora certa. Você viu, ó, eu tinha ido para o Jaçanã me despedir, como eu fiz, me despedi da tia, porque eu ia voltar para o interior no sábado. Na volta, dentro do metrô, eu decidi voltar à Rádio América. Uma sexta-feira, 3 horas da tarde. Cheguei lá, eles estavam precisando de um repórter, me deu a oportunidade, o Franco Carlos, de gravar e pronto. O Franco Carlos dele, não tinha aquele jogo, quero te fazer feliz? Não, parecido? O Franco, como é que ele... Meu Deus do céu, o Franco Carlos... Quer dizer, parecido com o seu. Não era não, né? Ai, meu Deus, esqueci agora o slogan. Não, o Franco Carlos fez muito sucesso na Rádio América. Depois ele foi para a Rádio Globo. Fez muito sucesso na Rádio Globo. Depois ele foi para a Rádio Record. E aí depois ele foi para o interior, né? Acho que ele está no interior, tal, o Franco Carlos. Mas foi muito bacana. O Samuel trabalhou também, fez muito sucesso, bom, em várias rádios aí, mas eu lembro de Mogi. E quando eu lembro de Mogi, eu encontrei o falecido também, o seu Durval Palomares. Durval Palomares. E na época eu tentava entrar ali no FM, não conseguia. Aí o seu Durval ficou com dó, falou assim, ô menino, vejo você sempre vir aqui. E na época o Reni Luiz fazia, eu não sei se era a sua época, o Reni Luiz e o Augusto, que é o, a gente chamava ele de Capota, né? É, o Capota. Fazia o Morão da Porteira. Eles faziam de manhã. Na 92, era em Mogi, eu estava na Rádio Globo ainda. Quando surgiu essa 92 FM, e tocando música sertaneja. Naquela época, eu já imaginava que o futuro nosso seria o FM. Então, quando eu soube dessa rádio, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa no FM, porque o futuro vai ser o FM. Olha, você acertou também. Hoje o AM, infelizmente, né, tá acabando, né? E, bom, e aí eu consegui lá na 92, mas eu tinha na época um contrato com exclusividade da Rádio Globo, eu não podia, eu queria fazer na 92. Mas aí eu conversei com o seu Jaime Azulay e tal, e ele acabou permitindo, e eu fiz lá na 92 FM, das 2 às 4 da tarde. Foi a minha primeira, né, grande experiência no FM, foi lá na 92, e naquela época, isso em 92, 93, ela tocando só música sertaneja, porque as FMs não tocavam música sertaneja. A 92 chegou a 5º, 6º lugar. Ia longe, hein? Às vezes você estava em Osasco, ali, pô, em Mogi. Em Osasco você via tranquilamente. Né? Exatamente. Ela estava em Mogi, depois ela saiu de Mogi, o estúdio saiu de Mogi, o estúdio veio para Guarulhos e tal. Aí depois também eu fui fazer televisão, a rádio, a 92 cresceu um pouco, aí eu não pude continuar por causa da Rádio Globo, mas foi um período muito bom também na 92 FM, muito marcante. Na Record você trabalhou na época Record eu trabalhei na Record quando eu saí da Rádio Globo. Quando eu saí da Rádio Globo, eu voltei para a Rádio América. Ah, você retornou para... Eu voltei para a Rádio América, quando eu saí da Rádio Globo. Aí, a Record, que tinha uma programação só religiosa, ela decidiu, naquela época, voltar a ter uma programação comercial. E então eu cheguei a ficar na Rádio América pouquíssimo tempo. Eu fui logo para a Record, juntamente com o Ratinho, chegou a fazer alguma coisa lá,
na Record, o Ney Gonçalves Dias, o Paulo Barbosa, chegou a fazer. Mas eu fiquei muito pouco tempo lá na Record também nesse período. Porque depois surgiu uma outra oportunidade e tal, e eu acabei não ficando. Mas eu peguei esse período da volta da Record, porque ela ficou muitos anos só com uma programação evangélica, né? Eu peguei esse período aí da volta da Rádio Record. Mas agora, acho que pouco. Uma curiosidade minha, porque eu trabalhei lá, claro, antes, fora do microfone, e quem me deu a oportunidade foi o Alfredo Raimundo, que você falou do saudoso Alfredo Raimundo. Ele era diretor lá da... Não, o Alfredo Raimundo, quando eu cheguei na Rádio Globo, ele tinha acabado de sair. Tinha saído, né? O meu diretor na época foi o seu Jaime Azulay. Ele trabalhou na Rádio Capital também? Não, na Rádio Globo. Não, eu estou falando na Rádio Capital, que quando eu fui para a Rádio Capital, o doutor Alfredo Raimundo, ele era diretor superintendente. Mas é o Alfredo Você Raimundo? lembra? Da Rádio Capital? Ou não? Rádio Capital. Você não está falando do Chico Paz de Barros, não? Não, Chico Paz de Barros, eu conheci ele também, mas era o doutor Alfredo Raimundo. Ah, é? Que faz tempo que ele ligou em casa, minha mãe se chamava Raimunda. Ele até brincou com ela, a senhora minha xará tal. E eu fui trabalhar com ele, uma espécie de contínuo, fazer o serviço de banco e tal. E era época de fitinha, eu não vou lembrar os nomes, mas era época de fitinha. Por isso que eu falei, será que o Samuel trabalhou nessa época aqui? Na capital. Não, a capital eu já trabalhei na capital. A capital, quando eu trabalhei na capital, foi aqui na 9 de Julho. Que era a rádio da piscina. Desculpa, não foi na 9 de Julho. Trabalhei aqui na praça, Paraíso, né? No Paraíso, isso. Então não foi do tempo da piscina, né? Não, eu trabalhei na Rádio Capital já não faz muito tempo. O Zé Bétio estava lá na Rádio Capital, quando eu trabalhei lá, o Willy Correia estava lá na Rádio Capital, a Cíntia. E eu também tive acho que um ano e pouco por aí, foi o período que eu fiquei lá na Rádio Capital, porque depois eu vim para a Rádio Terra. Né? Eu vim para a Rádio Terra, que é aqui do grupo. É do grupo, né? Eu vim para a Rádio Terra, a Terra FM. Mas foi um período gostoso também na Rádio Capital. É aquilo, né, que a gente falou. Eu tive esse privilégio de trabalhar nas grandes rádios, né? E com os grandes nomes do rádio, né? Zé Bétio, Eli Correia, Gil Gomes, Paulo Lopes. Você vê, eu estava na Rádio Globo. Eu falei, puxa vida, o Gil Gomes ele participava do meu programa contando um caso, né? Uma história, um caso, ele participava do meu programa. E, quem é que nunca ouviu o Gil Gomes, né? Eu morava na roça e eu via Gil Gomes, como todo mundo. Aí depois eu tinha ali a oportunidade de chamar. Ser colega dele, né? Sabe? E agora, amigo, né? Gil Gomes participando aqui do programa, Samuel Gonçalves, um show das madrugadas e tal. E o Gil Gomes é uma pessoa maravilhosa, né? O Gil Gomes era uma pessoa, ele tinha todo aquele jeito, né? Dele, na televisão, ou mesmo no rádio, com aquela voz e tal. Mas era uma pessoa extremamente doce, uma pessoa educado, né? Educada, uma pessoa de um coração, sabe? Uma pessoa sensacional. Quantos colegas nossos, hoje só saudade, né? Faz parte, né? A vida é isso, né? O Ligeirinho, e quem está nos vendo, a nossa vida ela é feita de ciclos. E é muito importante a pessoa aceitar o fim de um ciclo. Muitos sofrem na vida, e às vezes pelo resto da vida, porque elas não aceitam o fim de um ciclo. A vida é feita de ciclo. Então, é natural. Seja um ciclo profissional, pessoal, enfim, é natural o fim do ciclo. E é importante você aceitar o fim daquele ciclo para que você esteja preparado até para começar um outro. Existem pessoas que não começaram um novo ciclo na vida porque elas não aceitaram o fim de algum ciclo. Né? Então, a vida é feita de ciclos. E é fundamental a gente aceitar. Porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Né? Isso faz parte, isso é natural. Olha só que engraçado. Quando a gente está ao vivo aqui, as pessoas participam pelas mensagens que a gente coloca disponível. Com o Samuel, eu estou vendo que tem uma quantidade enorme de pessoas ali, mas elas estão tão preocupadas em ouvir a sua história que elas não querem incomodar. Né? E tem um grande amigo seu que ele falou que está emocionado. Poxa vida. E você conhece ele, Gilberto Vasconcelos de Jacareí, que inclusive eu conheci ele é meio parente nosso. E quando chegou, eu pensei aquela história dele, falou, não, e ele já foi locutor, da voz padrão da Tupi. Exatamente. Aí eu falei, Gilberto, que idade você tem? Ele é meu parente nosso. E o Gilberto hoje ele tá aposentado hoje. Gilberto Vasconcelos. Lembra dele? Grande abraço, Gilberto Vasconcelos.
Gilberto Quanto Vasconcelos. tempo, né? Ele trabalhou tempo. nas grandes emissoras lá na região também, né? E nós trabalhamos juntos na Super Rádio Piratininga, uma rádio que equivale a... Como que a gente pode falar equivaler, né? Mas nós tínhamos uma audiência grande lá. Eu tenho que agradecer agora também, quando eu cheguei lá, a gente falava do interior, né? Uma mão na frente e outra atrás, e eu não conseguia, ainda bem que eu tinha outra profissão. E ele pegou, querendo me ajudar, e falou assim, ó, vou tirar férias, só que a rádio que ele trabalhava pertencia à igreja, tipo a Rádio América, né? Só que lá é mais... E a Rádio Mensagem, que tinha outro nome e tal, e ele falou, ó, vou tirar férias tal dia, de um mês, você vai apresentar o meu programa. Aí eu gravei um piloto, né? Eu falei, pô, vou gravar o piloto. Não precisa. Eu falei, eu sou de São Paulo, de repente... E ainda eu tive assim, poxa, não vou, passei no teste, legal e tal. Nunca me chamaram. Mas é como você falou, né? Aí, nesse período me chamou, aí a princípio falei, aí ele ficou chateado, falei, não esquenta a cabeça. Coincidência, apesar que eu não acredito muito nesse negócio de coincidência, é mais ou menos o que você falou nos bastidores, aqui a gente conversando antes, você fala também nas suas mensagens. 3 dias depois, um outro colega que você conhece, amigo seu, inclusive, foi até bom lembrar dele agora, que ele falou, olha, o dia que você entrevistar o Samuel, porque eu falei para ele, um dia eu vou entrevistar ele. Encontrei ele uns 4 anos atrás, que ele é dono do jornal lá, o Diário de Jacareí, amigo seu, ele gosta de você, Ângelo Ananias. Ângelo Ananias. E ele, veja só, ele me chamou para uma entrevista. Da época da Rádio Globo. Rádio Globo, exatamente. Repórter ele me esportivo, chamou em uma página inteira. Os melhores repórteres. Em uma página inteira Jovem saiu no jornal Pan, dele. Rádio Globo. Ângelo Ananias. Ele, a Solange lá, a esposa dele. Um abraço, Ângelo Ananias. Você sabe, às vezes... Ele está na CBN agora, viu? Ah, lá, na CBN. Na CBN de lá? É que a Super Piratininga, a Globo comprou. Então virou CBN. Agora a CBN ele está na Mas CBN. Um profissional, puxa, né? Ele apresenta o jornal de manhã lá. Um grande abraço, Ângelo. Às vezes, o Ligeirinho, às vezes você vai, faz uma entrevista para um emprego, você que no nosso caso no rádio, você vai lá, faz um teste, não foi aprovado. É aquilo que eu sempre falo. Quando algo não dá certo, não é falta de sorte, não é ruim, não. É porque sempre tem algo melhor. Sempre tem alguma coisa melhor. Não é mesmo? E às vezes a gente fica decepcionado, fica frustrado. Puta, eu fiz um teste lá em tal rádio e fui reprovado. Eu fui reprovado aqui em São Paulo, isso é natural. Isso é natural, mas por que talvez eu não tenha ficado num determinado lugar? Porque tinha algo melhor. Entende? Então, é sempre bom, é sempre importante, você que agora está aí vendo, quando alguma coisa não deu certo, não é falta de sorte, ou porque alguém te sacaneou, nada disso, porque o que é seu será. Ninguém tira, ninguém tira. Quando algo dá errado, não fluiu aquilo que você queria tanto, desde que você faça a sua parte, pode ter certeza de que algo melhor está por vir. É que nem bênção, né? Às vezes alguém fala, nossa, Samuel, eu tive uma bênção. O que foi? Puta, eu consegui isso, consegui aquilo. Uma bênção, sim. E bênção não é só o que você recebe, não é só o que Deus te dá. Muitas vezes também o que Deus tira do seu caminho, da sua vida, também é uma bênção. E às vezes a gente fica revoltada, quando acontece alguma coisa, perdi isso na minha vida, puxa vida, perdi o namorado, perdi a namorada, me trocou por outro, me trocou por outra. Não reclama, porque isso pode ser uma bênção também. Ué, não é verdade? Porque quantos não? Bênçãos, as bênçãos, elas são disfarçadas. Bênção não é só o que Deus te dá. Olha que bênção, Deus me deu um carro, que bênção, Deus me deu um emprego. Sim, isso é uma bênção. Mas também o que Deus tira da sua vida, do seu caminho, pode ser também uma bênção. E quantos nãos a gente recebe? A gente não fica somando, né? Mas isso é importante. Faz parte. É que nem aquela história, Samuel, as pessoas, todo mundo gosta de você. Não pode, porque a unanimidade é burra. Não é verdade? A unanimidade é burra. Então, é claro que você não consegue agradar todo mundo, isso é natural. É claro que você vai ter não. É claro que você vai ter decepção. É claro que você vai ter frustração. E uma série de coisas. Isso tudo é natural, isso tudo é normal. O importante é você saber lidar com tudo isso. Enfrentar tudo isso. É que nem problema, né? Às vezes você olha para alguém e fala, meu Deus, como eu gostaria de ter a vida que aquela pessoa tem.
Por quê? Ah, nossa, viu? Aquele cara está sempre assim, aquele cara está sempre bonito, aquele cara está sempre com um carro novo, aquele cara está sempre não sei o quê. Como eu queria ter a vida que ele tem? Será que ele tem uma vida melhor do que a sua? Porque nem sempre o que você vê do lado de fora é o que existe do lado de dentro. Não é assim? Não é verdade? E a gente tem essa mania de querer comparar a nossa vida com a vida dos outros. É comum você olhar e achar que o fulano tem uma vida melhor do que a sua. Ó, aquela pessoa lá tem uma vida melhor do que a minha. Ó, aquele cara lá é mais feliz do que eu. Olha, aquela mulher lá, ela tem uma vida melhor do que a minha, mais feliz. Será? Nem sempre o que você vê do lado de fora é o que existe do lado de dentro. O importante é você ser feliz e se sentir feliz com o que você é, com o que você tem. Enquanto você fica preocupado, achando que os outros são mais felizes, aí dificilmente você vai ter felicidade, né? Para finalizar aqui é o seguinte, ela falou, se eu não fizer essa pergunta para ele, ela não vai querer mais conversar comigo, uma amiga minha. Meu Deus do céu. Ela falou assim, ó, fala pros ouvintes, né? Aí, ó, tá vendo? Não tô falando aqui, é ouvintes, assistentes, né? Do Facebook, do canal Estação Imprensa, tal, toda a rede. O tempo que nós trabalhávamos lá no andar de baixo, quer dizer, eu e ela, e o Samuel, quando era época de... Andar de baixo é porque nós estamos aqui no 18º, aqui no estúdio da Top FM, e o 17º, é a Super Rádio. Onde ficam os estúdios da Super Rádio. Super Rádio. Emissora do mesmo grupo. Então ela pediu para falar assim, mais ou menos assim, que eu participei também. O Samuel, quando era diretor lá da outra rádio, ele, coordenador, diretor, enfim, nós não éramos funcionários, a gente trabalhava na produção de outro programa. E eu estou falando aqui o que ela está falando, e eu era testemunha. Que ele trazia lá bolo, café tal, e a gente tomava o café junto com o Samuel. Quer dizer, para mostrar que o Samuel sempre foi independente do cargo que ele estava na rádio. E fora isso, o mais engraçado é que é o seguinte, como nós ficamos muito tempo, é bom o Espina saber disso, época de Páscoa. Nós, quando você não é funcionário, você é o quê? O pessoal falava. Tem um termo... Terceirizado? Não é nem isso, é um termo assim engraçado mesmo. Eu esqueci agora, mas bom, enfim, nós não éramos funcionários. E o Samuel, por exemplo, ele comprou, por exemplo, não, na realidade, ele trazia ovos de Páscoa, né? E ele trazia para nós também, para mim e para Luiz Garcia, que nós trabalhávamos em outra produção. Ele trazia, ele considerava nós como funcionários da emissora. E mais do que isso, quando chegava o Natal, que a gente encheu o saco, eu acho que nós ficamos o ano todo, ele trouxe panetone para nós também. Então, ela quer, através disso aqui, não que você precise disso, mas mostrar que você é uma pessoa de caráter, não muda você no rádio a mesma coisa que você é. Como nós estamos vendo agora ao vivo, e é verdade. Eu achei que não precisava falar isso, mas ela me cobrou agora, está assistindo lá em Guarulhos. Luir, um beijo, minha querida. Você sabe, Ligeirinho, ninguém é. Você não é diretor, você não é prefeito, você não é governador, você não é presidente, você não é bonito, você não é novo, você está. É ou não é? Isso é importante também na vida. Porque às vezes alguém acha porque ela é superior do que as demais pessoas. Não, nada disso. Ninguém é. Você está. Então você está novo, você está bonito, você está diretor, você está prefeito, você está governador, você está presidente. Como eu falei agora há pouco, tudo tem um começo, um meio e um fim. Isso passa. Então, o importante é que você seja sempre a mesma pessoa, independente das circunstâncias, e sempre respeitando todo mundo, tratando todo mundo da mesma forma. Se nós estamos todos no mesmo ambiente, se nós convivemos todos os dias aqui, não importa se você é funcionário, se você é agregado, se você é prestador de serviço, se você é isso, se você é aquilo, não importa. Todos precisam do mesmo tratamento. Todos necessitam da mesma forma de tratamento. E uma outra coisa que eu aprendi na vida, se colocar sempre no lugar das outras pessoas. Sempre fazer aquela pergunta, e se fosse comigo? Essa é uma pergunta que muitos precisam fazer.
Viu? Isso é uma pergunta que muitos precisam fazer. Quando você vê uma situação, quando você vê alguém, em qualquer situação, seja lá quem for, sempre você questiona. E se fosse comigo? Será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Será que eu gostaria de receber isso? Então, esse é uma forma também importante para a pessoa conduzir a sua vida. Se colocar sempre no lugar das outras pessoas. Ou você faz isso espontaneamente, ou a vida um dia vai te colocar lá para você sentir na pele. Né? Então, trate todo mundo igual, trate todo mundo com respeito. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não existe isso. Não é porque o Samuel está no microfone todo dia fazendo programa que o Samuel é melhor do que a pessoa que trabalha aqui fazendo qualquer tipo de serviço. Não. Não. Cada um tem a sua missão. E cada um tem a sua importância dentro daquilo que faz. Tá certo? Uma vez eu lembro que uma senhora que fazia limpeza no estúdio, ela falou, mas o meu trabalho aqui não tem importância. Eu falei, a senhora que pensa que não tem importância. Se não fosse o serviço da senhora, isso aqui seria um lixo. Olha como o seu trabalho é importante. Né? Se não fosse o trabalho da senhora, você já imaginou como seria esse estúdio de sujeira? Então, graças ao seu trabalho, o estúdio fica limpo, bonito. Né? Então, todo trabalho é importante, como todas as pessoas são importantes. Ninguém é melhor do que ninguém. Ela corrigiu aqui, ó, e você tinha falado agora também. Nós éramos agregados. Agregados, né? Agregados. Bom, eu estou aqui com... Mas isso é tudo aparência. Né? Carlos Alberto Espina está aqui com a gente, dando uma assessoria aqui, legal. Samuel, eu só tenho que lhe agradecer, né? Você dispor dessas horas, você é uma pessoa super ocupada, um profissional ocupado. E final de semana, realmente, a gente teve essa satisfação e eu fiz questão. Tem outras pessoas na agenda, inclusive o próprio Espina, que tem uma história no futebol. Mas nós fizemos questão que o primeiro passo, olha, que ficasse que história, que fosse você. Minha, e o nome do quadro é esse. Você lembra do nome do quadro? Não? Você tá... Quem tem história. Hã? Quem tem história. Quem tem história. Mas não é bem... Bom, tá marcado aqui com tanta coisa, mas só tá nessa telinha aqui quem tem história. Então, o Samuel é o primeiro. Ele tem história, o primeiro convidado. Que bom, tá bom? Né? Obrigado, fico muito feliz. Viu? E nós agradecemos. E que história, né? Oi? E que história. E que história. Uma parte dela, né? O pessoal está entrando agora, sempre no finalzinho, mas o pessoal vai estar disponível aqui já, no Facebook vai ficar fixo, né? E nós vamos, daqui 1 hora mais ou menos, vai estar disponível também no canal Estação Imprensa da Rede. E vamos lá, o Samuel, as pessoas sabem mais, dá um pouco lá no Instagram dele, que é no meu Instagram. É o seu Instagram. Eu quero te fazer feliz. Que é o slogan dele, né? É verdade. Eu quero te fazer feliz. E na rede social você só está no Instagram. Só. Eu assim, eu não... Você não vai ter nem tempo, na verdade. E também assim, eu não tenho muita habilidade, né? Para isso. Porque essas coisas que nem você, né? Você é um profissional disso, né? Você tem Instagram, agora eu tô lá. Você tem Instagram, você tem YouTube, você está em todas as plataformas. Isso seria importante também, né, pra gente. Né, isso ajuda muito no rádio. Mas eu tenho muita dificuldade ainda para lidar com isso. Às vezes falta de tempo. Porque eu tenho lá o meu Instagram. Outro dia alguém chegou e falou, Samuel, vamos fazer tal coisa para você ter milhões de seguidores. Não quero ter milhões de seguidores. Eu quero ter lá um número de pessoas, mas de que pessoas que estão assistindo, que participando, acompanham, né? Que gostam, que quando me fazem alguma pergunta, eu vou lá e eu respondo. Sabe assim? Eu gosto também de seguir as pessoas, porque outro dia alguém também me orientou, falou, olha, você não precisa de seguir ninguém. As pessoas precisam te seguir. Aí eu falei para ele assim, imagina você chegar aqui na recepção da rádio, sentar ali, começar a conversar com a recepcionista, e você conversa e ela não responde nada. Eu falei, é assim que eu acho que aquela pessoa que me segue no Instagram, quando ela faz algum comentário, alguma coisa, e eu não respondo. É como se ela estivesse falando com alguém que a pessoa não está nem aí. É verdade. Né? Eu não consigo, por exemplo,
conversar com todo mundo, né? Mas sempre que as pessoas conversam comigo, que as pessoas comentam alguma coisa, eu sempre procuro responder. E sempre procuro seguir todo mundo também. Curtir lá, né? Quando eu vejo posto isso e tal. aí. E isso é legal, Legal. sabe? É bacana, né? Eu gosto disso. E eu aprendo muito, viu? Sabe por quê? Eu estava até comentando outro dia. Você vai curtindo, né? Vendo lá o que as pessoas fazem, o que as pessoas postam. É uma lição de vida. Aquilo é uma lição também. Eu aprendo muito com o que eu vejo, com o que as pessoas fazem, com o que as pessoas postam. Tudo é um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. Isso é muito bom. Feliz daquele que aprende. Porque quando você acha que sabe tudo, você não sabe absolutamente nada. É verdade. Não sabe absolutamente nada. Eu achei engraçado aqui nesse sentido, porque agora, também para mim é novidade, viu, Samuel? Eu saí do rádio, né? Agora estou na rede. A quantidade, é claro, de pessoas que estão aqui, claro que isso aí não vai. Claro que para administrar isso aqui é complicado. Então eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo. E a Tami Cristina, que na verdade ela que lê as mensagens, porque eu recebo em média 600 a 800 mensagens. Estou lembrando do tempo que o Samuel trabalhava na Globo, estou me sentindo. Você não tem condições de ler, mesmo porque as pessoas sabem que eu não tenho. Eu não só fico na internet, parece que eu fico, né? Mas eu tenho outra atividade, e eu preciso dormir também. Então, e dessas mensagens, eu fico feliz porque é o seguinte, a maioria eu aprendo também. Eu aprendo, porque, olha, Ligeirinho, eu sou aqui de Petrolina, eu sou aqui não sei de onde e tal. E são as pessoas, e tem um detalhe, igual eu digo para mim, o Samuel é diferente. Jornalista, eu não sou artista. Então, as pessoas às vezes confundem isso, né? Eu fiquei até vermelho, da cor aqui da logomarca da Top FM, algum tempo atrás. Eu fui na faculdade esperar minha filha. Ela se formou já, estava na faculdade 9 de julho, não, né? Julho, não sei o que, tá tanta faculdade aí. E 2 moças me pararam, pensei que era para pedir informação, já faz alguns anos isso aí. E você que é o Ligeirinho? Mas eu não acreditava. Mas não está, estava começando eu te vi no Facebook, eu vi você falando, gostei só que o meu caso é diferente, né? Eu dou bronca nos políticos, eu defendo as pessoas e tal. É diferente da mensagem. E outra coisa, eu achei que meu caso era perigoso, por quê? Porque, só que eu sou franco, as pessoas, até os políticos, eu gosto de você porque é o seguinte, você fala, mas de forma construtiva. E eu não tenho, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, não tenho raiva. Muito pelo contrário, eu tô chamando sua atenção para, nas próximas eleições, não gosto de falar de política, que você continue lá, seja bom político. Então, assim, por isso que eu não gosto de ter muita amizade com político. Mas eles me acompanham e a velocidade disso é legal agora aqui também. Então, essas moças, eu fiquei constrangido. E queriam, eu falei, um autógrafo? Falou assim, não, é uma selfie, era novidade. Aí eu fiquei constrangido, eu falei, eu fiquei sem graça. E aí eu falei isso com a minha filha e falou, pai, ele está fazendo sucesso nas redes sociais. Então, assim, o Samuel já é diferente, quer dizer, o Samuel é um animador, né? A minha finalidade no Instagram, eu não posto nada mais, é raro qualquer uma outra coisa que não seja sempre aquele meu vídeo, aquela mensagem que eu posto todos os dias. O intuito do meu Instagram é exatamente isso, é postar uma mensagem. Então, é uma coisa que fica até, de certa forma, limitada, porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo precisa, ok? Então, não é diferente de Instagram, por exemplo, de uma outra pessoa pública, que ele posta tudo lá, né? Ele foi ali no shopping, ele posta, ele caiu da escada, ele posta, né? Assim, ele está no churrasco bebendo, ele posta. No meu caso, não. Tem muitas. Não é assim? Mas isso é natural. Isso faz parte. No meu caso, não. No meu Instagram, lá no @ eu quero te fazer feliz, é mesmo só para ter lá um vídeo todos os dias, que eu gravo aqui enquanto está tocando 2, 3 músicas, eu gravo aqui no estúdio, ali, né? Eu gosto também disso, sabe? Eu não gosto de preparar, sabe? Tipo, o que vai ser falado, então você prepara, faz aquele vídeo bonito, não. É tudo no improviso. É o rádio, né? O próprio rádio. Não, e outra, porque isso é natural. Natural. Se eu gravo... Sem maquiagem, né? Exatamente. Eu gravo. Naturalmente, eu consigo transmitir.
Se você fica preparando, e faz fundo, e bota não sei o quê, Samuel, não sei o que lá, tal, fica um negócio mecânico. É verdade. E você não consegue passar a mensagem, você não consegue atingir. É gratificante quando eu posto lá o meu vídeo com a mensagem e que em seguida, ou que depois, alguém entra lá no comentário e fala, puxa vida, eu estava precisando ouvir isso. Obrigado, Samuel. Isso me ajudou. Obrigado, Samuel. Era o que eu precisava. Isso é Eu bom. fico feliz. Nós recebemos mensagens parecidas. Cumpri a minha missão. Entendeu? O meu Instagram não é aquele Instagram de milhares, milhões de pessoas, porque nem todo mundo precisa, nem todo mundo gosta de ouvir e não está precisando. Porque se você não está precisando, você vai ouvir aquilo e vai achar chato, puta coisa chata, cara mala, cara chato. Né? Agora, quando a pessoa precisa, aí você faz, ela vê, aquilo toca e aquilo ajuda. Puxa vida. Né? É legal. E aí o dia. Vamos lá então, Samuel, segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, né? Das 5 na às Top 8. FM São Paulo, 104,1, das 5 às 8 da manhã. E volta meio-dia depois. Eu volto do meio-dia até as 3 da tarde. Até às 3. Aí tem premiação, né? Até aqui mesmo eu já veio ouvindo isso aqui receber. Isso, a Top está numa fase boa. Inclusive, aliás, fala de um prêmio. Então, que essa semana, recebi um prêmio, semana né? o Demerval veio aqui. Espina, pega ali o troféu está ali, naquela sala do lado ali. Pega lá o troféu. Que bacana, recebeu mais um prêmio, né? A Top, a entrega foi na quarta-feira, dia 17, lá na Câmara Municipal. Câmara Municipal de São Paulo? Isso, no Salão Nobre da Câmara Que Municipal. bacana. Obrigado. Vamos ver aqui ao vivo. Isso aqui, ó. A entrega do... o Fórum São Paulo é uma ONG que já há 16 anos organiza esse prêmio, que é o Prêmio Promotores de Desenvolvimento. Então são várias categorias e as pessoas votam, que eu achei muito interessante. É o público, né? O que as pessoas votam não é pela internet, que você pode entrar lá e votar 10, quantas vezes, não. É pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Quer dizer, é mais controlado. É uma vez só. Uma vez só. E a Top recebeu o prêmio de veículo de comunicação, rádio, concorrendo com outras 11 emissoras. Olha só, hein? O Demerval, que veio aqui, inclusive, essa semana, trazer o troféu, ele me contou e até falou no ar que quase 17 mil pessoas votaram, participaram por e-mail. Da votação, por e-mail e pelo WhatsApp. Não tem fraude, não tem pela nada. Internet, não tem nada. É só por e-mail e pelo WhatsApp. Bacana. E dessas 17 mil, 12 mil votaram na Top. Votaram na Top FM como veículo de comunicação. Por favor, coloca um pouquinho mais para cá. Isso, aqui tem um vidro, né? Isso. Tem um espelho, melhor. Tem um espelho. Ótimo. Que bom, parabéns, Top. Isso aqui é um presente. Um comentário. É um prêmio não só da Top, isso aqui é um prêmio de quem ouve a Top. Isso aqui é um prêmio nosso, não é um prêmio nosso do Samuel, do Rony Magrini, do Carlinhos, do Oxidense, do Garage Highway, do Top Sport, de todos aqui da Top. Não. Isso aqui é um presente, é um prêmio de quem ouve, de quem acompanha a Top FM. Elisângela Ribeiro, conhece? Elisângela Ribeiro, um abraço pra você. Grande comunicador, hein? Elisângela Ribeiro. Grande muito sucesso aqui também, né? Fez muito sucesso aqui na Top FM. À noite, Elisângela. Tá vendo, Samuel? O Samuel não acredita que sábado, eu também não acreditava. Sábado, as pessoas estão na internet toda hora. A internet hoje Quem é que não tem? Você entra no metrô, de cada 10 pessoas, não olhando só no você vê 8 com o celular na mão. Né? Às vezes você entra outro dia eu entrei no metrô, num horário não muito movimento, que as pessoas estavam sentadas. Eu acho que eu entrei e saí e as pessoas não viram, porque elas estavam todas com o celular na mão. Por aí mesmo. Então, Samuel, muito obrigado, viu? Para mim é uma honra tê-lo iniciando esse projeto nosso, que é um projeto, né? Fico feliz porque alguns personagens, né, digamos assim, do rádio, que eu digo até personagem elogiando mesmo, figuras importantes, eu tive o privilégio também de conhecer pessoalmente, né? E a sua história de rádio, quer dizer, provavelmente tem algum estudante do Senac, né? Até lá em São Miguel hoje tem também, de radiodifusão. No nosso tempo não tinha, né? Eu estudei na primeira... Aí que tá, eu estudei no primeiro Senac na Doutor Vila Nova, ali perto da Globo,
E foi, inclusive, esse diretor que eu comentei da Record que me pagou. Eu não tinha dinheiro. E eu repeti 3 vezes. Na quarta, sabe qual é o problema, Samuel? Eu falei isso no público. O César Rosa. Acho que você lembra. O César Rosa era um dos professores. Ele falou, sabe por que você não passou? Grande nome. Sabe por que você não passou? Grande locutor, comunicador, César Rosa. Ele era um dos professores. Ele falou, sabe por que você não passou? Você está imitando alguém? Fala aí. Você está imitando o Gil Gomes? Se estiver imitando o Gil Gomes, está mal. Aí eu falei, não é o Gil Gomes. Aí ele falou assim, então é o... Ele não lembrou. Aí eu gostei porque ele falou, pô, então eu estou imitando bem. Porque não era o Gil Gomes. Que ele usava aquela gravatinha de... Ele apresentou o Globo no ar, mas trabalhou na Rádio Globo também. Luiz Lopes Correia. Luiz Lopes Correia. Nossa. Ele falou assim, ó, você tá... Trabalhou comigo na época lá, ele apresentava o seu redator-chefe, então o Globo no ar. Que delícia. Eu sempre gostei da voz dele. Que delícia. O saudoso Luiz Lopes Correia depois fez sucesso no Aqui Agora no também, Aqui Agora, quando ele tinha lá o Globo no ar, né? O Globo no ar. Ele entrava em São Paulo, 1 hora. Nananana. Aí depois ele falava, né? Próxima edição do Globo no ar, logo mais às 2 horas. E aqui na Globo vocês continuam com Samuel Gonçalves. Um show nas mãos. Nossa, fica desse. Não tem uma. Não, ele parava certinho na hora certa, né? Ele falava, nossa, sabe aquele vozeirão? Eu ficava assim do lado dele ali, falando, meu Deus do céu, esse homem tão importante, tá? Eu fiz homenagem para ele naquela época. Né? Gostou disso, né? É Luiz Lopes Correia. Que legal. Saudoso Luiz Lopes Correia. Samuel, então, para finalizar, o Reni Luiz mandando um abraço para você. Reni Luiz, um grande abraço, Reni. Eu chamo ele de Capota, mas Augusto é o Antônio Augusto? Antônio Augusto, o Capota. Né? Capota, né? E eles tinham um projeto até de voltar com o Morando da Porteira. Depois o Reni até falou, ô, Ligeninho, você vai trabalhar. Eu falei, ô Reni, eu tô mais novo que vocês, mas eu já tô cansado. E o Capota tá com sítio, né? E ele trabalha na outra emissora, acho que Voz Padrão ainda, mas... Na Jovem Pan? Não, na Transcontinental. Na Jovem Pan trabalha. Ele acredito que seja ainda a voz padrão da Transcontinental. Grande voz do rádio. Mas enfim, né, deixa os jovens aí, deixa o pessoal... O Samuel tá nas madrugadas ao vivo e também na parte da tarde. E aos sábados também, das 5 às 8 da manhã. Da manhã de segunda a sábado, das 5 às 8. E ao meio-dia é só de segunda a sexta-feira. Para finalizar, o Chico Freitas. Você conhece o Chico Freitas? Conheço o Antônio Freitas, que não, era a voz padrão. O Chico Freitas, ele tinha acho que foi um dos primeiros que teve rádio web, eu trabalhei na rádio dele, ele trabalhou na rede América Sat. E ele falou que conheceu o Samuel. Ele falou, talvez o Samuel não lembre de mim, porque ele foi obrigado a trocar de nome. Sabe o slogan, né? Porque o nome dele é Moacir, não tem nada a ver. E não é Moacir, é Moacir. Foi errado, erro de cartório. E ele falou que te ouve todo dia na rádio. Ele está morando em Bertioga. Ah, então ele me ouve lá na Top Bertioga. Está morando lá. Bertioga é Top Léo 89,9. E o filhinho dele lá querendo imitar você. Quero te fazer feliz lá. Ah, é? Olha só que legal. Ele está morando em Bertioga. E ele morava aqui no centro. Poxa vida. Muito obrigado. Um grande abraço aí para você também. Muita sorte aí, muita paz e muita saúde. Né? Isso é mais importante. Samuel, desculpe ocupar o seu tempo aí, mas eu acho que foi importante. Acho não, tenho certeza. Né? O Espina quis vir também com a gente aqui. Então foi uma tarde maravilhosa. O craque Espina. Craque Espina. O Espina vai participar também depois. E tem história também. No tem esporte, história. No futebol tem história. Isso é bom. Agora eu não sei se eu vou na casa dele, porque ele falou que inaugurou uma piscina. Aproveita, depois já faz um churrasco. Não? Tá vendo como a notícia corre? Como a notícia corre? E se ele for na minha casa, ele vai tomar um cafezinho só com um bolo de fubá, né? Mas tá bom também, né, Samuel? Claro, poxa vida. E tem um detalhe, ontem foi sexta-feira. Samuel, eu vejo falar tal, só para curiosidade, de frutas, verduras, tudo mais, eu adoro banana. Você também? Ah, sério? Com certeza. Então somos dois aí. Todo dia você vai passar aqui, você vai encontrar uma penca de banana. Sabe quem me falou isso? É Tomazini. Tomazini, o alfaiate dos craques do Quem está assistindo ele agora é a dona Ana, a esposa dele. Tomazini, um grande abraço para vocês. É minha fruta preferida. Ele falou assim, fala da banana ligeirinho. Mas eu tinha curiosidade, porque eu estava às vezes alguém vem aqui e fala assim, eu trouxe um presentinho para você, tá? Isso aqui fui na chácara, o cara me traz aqui uma penca de banana. É gostoso, né? Banana eu na época de rádio, Samuel... Eu tenho um sobrinho, né, o Igor, e às vezes eu gosto muito de criança, né? Porque com criança a gente aprende. Aprende, né? Sabia, viu? A gente aprende muito com criança. Se você observar, você vai aprender muito. Eu adoro criança. Eu gosto muito de brincar com ele e tal. E às vezes ele quer, eu já quero parar de brincar e tal, né?
Eu falo, o tio precisa ir, não sei o quê. Aí ele fala, vamos lá em casa, tio, vamos brincar lá em casa, lá tem banana. Para incentivar o tio. Verdade, ele ouve falar que eu gosto de banana, ele fala, vamos lá em casa brincar, tio, lá tem banana. Eu falo, então tá bom, então eu vou. E banana combina com tudo, né? Tá falando pro Espina, época que eu trabalhei no interior, então a gente morou em pensão. E aí não tinha, que mata a fome? É banana com pão, ou banana só, banana. E dura, né? E dura, né? Mas Ligeirinho, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Você faz um trabalho maravilhoso, divulgando o rádio. Faz um trabalho de jornalismo também sensacional nas suas redes, nas suas plataformas todas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu, pela oportunidade Eu que agradeço. de ser o primeiro a participar desse seu projeto, que eu tenho certeza que vai fazer um grande sucesso. E eu quero aqui aproveitar e agradecer todos os colegas. Eu passei por várias rádios, desde o interior até aqui em São Paulo, e agradecer mesmo todas as pessoas que trabalharam comigo, que conviveram comigo, que de certa forma todos me ajudaram, como ainda me ajudam hoje. Ó, tô falando para você, você está indo muito embora. Obrigado mesmo, de coração. Carlos Lara, tem que mandar para ele. Carlos Lara, um grande... Carlos Lara. Carlos Lara, um dos melhores sonoplastas. Foi colega também no Sistema Globo de Rádio. Carlos Lara, um grande abraço, Lara. Você conhece a Regina Lemos? Regina Lemos, puxa vida, grande nome do rádio. Samuel, aproveita, ó. Eu vou aproveitar agora, viu, Regina, que eu tô lá também. Esse vídeo, na íntegra, ele vai pro grupo rádio. Só tem profissionais lá, então o Samuel tá indo para lá também. Bom, quem criou esse grupo foi ela, a Regina Lemos. Regina Lemos. Ô, Regina! Um beijo. E certamente ela só tem grandes amigos seus lá também. Mas mais uma vez, muito obrigado a todos os colegas, porque você não tem ideia de como a gente aprende, Ligeirinho. De como essas pessoas, tem hora que eu fico mais lembrando das pessoas que, quando eu cheguei lá na Rádio Cultura em Promissão, Rádio Alvorada, Rádio Boa Nova em Guarulhos, aqui na Rádio Globo, Record, Capital, América, Terra, sabe? Como as pessoas que trabalhavam na época, em vários setores da rádio, como essas pessoas foram importantes, né? Como essas pessoas me ajudaram, como eu aprendi, sabe, com as pessoas. Porque eu sempre gostei de observar, sabe, de aprender, de tirar, porque com cada pessoa que você convive, no seu dia a dia, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, se você observar, você vai sempre aprender alguma coisa. Porque todo mundo sempre tem algo a nos oferecer. É que nem sempre a gente enxerga, ou então a gente também não quer aprender, né? Não quer enxergar. Muitos porque acham que estão acima de tudo e de todos. Maria Lúcia Beltrão. Ligeirinho, eu moro em Niterói, Rio de Janeiro. Mas só para curiosidade, que tipo de banana você gosta, Samuel? Boa. Responde aí. Boa, eu gosto de banana. Banana nanica, banana maçã. prata. Eu gosto de banana. Então, olha, o finalzinho aqui, você vê como o pessoal participa, né? Legal. O finalzinho aqui é o seguinte, tem pessoal da Angola. Aqui agora não tem, mas nós temos bastante que te ouve também. Bom. Hoje a internet... Dizem que tem muito brasileiro lá, não, né? De manhã, na Top, ou mesmo à tarde, uma coisa impressionante. Eu vi que segue através do aplicativo da Top o mundo todo. Japão, nossa, França, Suécia, Holanda. E é legal, porque o pessoal tira... Outro dia mesmo ouvinte, acho que está na Suécia, era sábado passado. Ele até mandou a foto, ele falou, Samuel, hoje eu estou de folga, eu estou aqui te ouvindo, hoje é dia de trocar os pneus do carro. Eu falei, mas trocar pneu? Ele falou, não, por causa de trocar pneus próprios para o inverno. Vai começar o inverno, né? Eles falaram, aqui a gente troca pneu, quando chega o inverno você tem que trocar os pneus, né? Do carro. Pessoal, a Top FM, o Samuel, tem a distribuição de prêmios e tal. Se você, para você não já aproveita a viagem, traz um caixa de banana. Não, boa, né? O Samuel não dá pneu que eu tô falando, é uma sugestão. Você passa na Paulista mesmo aqui, ó. Traz um caixa de banana pro Samuel aí. Pelo menos meia dúzia de banana. Banana pesa, né? É verdade. Samuel, muito obrigado, meu querido. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Sucesso, viu? Craque Espina, obrigado também pela visita. E para todos aí que acompanharam e que me acompanham no rádio, muito obrigado e muita paz, muita saúde para todos vocês. Legal, pessoal.